Parcelar em 10 vezes é burrice financeira. Você já ouviu isso? Algum especialista de terno na televisão, algum influenciador de finanças no Instagram, algum colega de trabalho que leu um livro do Gustavo Cerbasi e virou guru. Todo mundo tem opinião sobre parcela. E quase todo mundo fala a mesma coisa. Parcela quem não sabe administrar dinheiro. À vista é sempre melhor. Juros são o inimigo. Eu vou te dizer uma coisa que vai soar estranha nos primeiros segundos. Mas fica comigo, porque até o final desse vídeo você vai entender por que essa sabedoria popular está incompleta. E por que seguir esse conselho cegamente pode estar te custando dinheiro todo mês. Parcelar em 10 vezes, dependendo de como você faz, não é burrice, é estratégia. Mas tem um detalhe que separa quem usa o parcelamento a favor de quem usa contra si mesmo. E esse detalhe é o que a maioria das pessoas nunca percebeu. Deixa eu te contar como a maioria das pessoas usa o parcelamento. Chega no fim do mês, o salário foi quase todo para contas. Sobrou pouco, aí aparece uma necessidade. Pode ser um eletrodoméstico quebrado, um tênis que o filho precisa para a escola, um celular que parou de funcionar, uma despesa que não tinha como prever. E a solução imediata é o cartão. Parcelado em 10 vezes, porque a parcela cabe no bolso. R$ 80 por mês parece administrável. R$ 800 à vista não dá. Problema resolvido, certo? Não, porque no mês seguinte aparece outra coisa. E vai no cartão também, parcelado em 8 vezes, depois em 6, depois em 12. E de repente você olha para a fatura do cartão e vê um número que não reconhece. Não é uma compra enorme. É a soma de várias parcelas, de várias compras de vários meses. E esse número consome uma parte significativa do seu salário todos os meses, antes mesmo de você ver o dinheiro. Isso é o parcelamento usado errado. E é exatamente o padrão de comportamento que deixa milhões de brasileiros presos num ciclo que parece não ter saída. A sensação é familiar. Você paga o cartão, respira. Semana depois, uma necessidade nova. Volta para o cartão. E as parcelas se acumulam como tijolos, uma em cima da outra, até formar uma parede entre você e a liberdade financeira. Isso não é culpa do parcelamento em si, é culpa de como ele é usado. Porque o parcelamento, nas mãos certas, funciona de forma completamente diferente. Aqui está o que ninguém ensina sobre parcela. Quando você parcela uma compra sem juros, o que acontece de verdade? Você usa o dinheiro do banco hoje e paga com o seu dinheiro futuro, sem custo adicional. O produto vale R$ 800. Você paga R$ 800 no total, só que distribui esse pagamento ao longo de 10 meses. Enquanto isso, o dinheiro que você teria usado para pagar à vista fica onde? Na sua conta. Rendendo. Pensa comigo com um exemplo concreto. Você precisa comprar uma geladeira de R$ 1.200. Você tem esse dinheiro guardado. Tem duas opções. Pagar à vista ou parcelar em 10 vezes. Sem juros de R$ 120 por mês, a sabedoria popular diz: paga à vista, negocia desconto, fecha o negócio. E essa lógica faz sentido em alguns casos. Se a loja oferece 10, 15% de desconto no à vista, o cálculo pode favorecer o pagamento imediato. Mas se não tem desconto ou se o desconto é pequeno, menos de 5%, o cálculo muda completamente. Porque esses R$ 1.200 que ficariam parados esperando você pagar as parcelas podem estar investidos num CDB de liquidez diária no Tesouro Selic, num fundo de renda fixa, rendendo em torno de 1% ao mês. Em 10 meses, R$ 1.200 investidos a 1% ao mês rendem aproximadamente R$ 126. Você pagou a geladeira, usou o dinheiro do banco por 10 meses sem custo e ainda gerou rendimento no capital que era seu. Isso é o parcelamento usado como ferramenta financeira, não como muleta, como alavanca. E tem uma camada a mais nesse raciocínio que vai mudar a forma como você enxerga o crédito para sempre. Dinheiro tem um custo no tempo. Isso se chama
valor do dinheiro no tempo. R$ 1 hoje vale mais do que R$ 1 daqui a 10 meses. Porque o real de hoje pode render durante esses 10 meses. O real de daqui a 10 meses não rende nada retroativamente. Quando você parcela sem juros, você está pagando com reais futuros que valem menos do que os reais de hoje. E mantendo os reais de hoje, trabalhando. Isso é exatamente o que os ricos fazem em escala muito maior. Empresas grandes, investidores experientes, nunca pagam à vista quando podem parcelar sem custo. Eles mantêm o capital em movimento, gerando retorno, enquanto usam o crédito de terceiros para financiar suas operações. Você pode usar a mesma lógica com R$ 1.200, mas aqui está onde a maioria das pessoas escorrega. E é fundamental entender isso para que o parcelamento trabalhe a favor e não contra. A estratégia só funciona com duas condições inegociáveis. Primeira condição: a compra tem que ser sem juros. Parcelado com juros é outro jogo completamente diferente. Nesse caso, o banco está te cobrando pelo uso do dinheiro dele e o custo quase sempre supera qualquer rendimento que você conseguiria. Parcelamento com juros é armadilha. Parcelamento sem juros é ferramenta. Segunda condição: o dinheiro que você deixou de pagar à vista precisa realmente ir para um investimento. Não pode ficar na conta corrente disponível para gastos, porque se ficar disponível, vai ser gasto. Tem que ir para um lugar separado, de preferência automaticamente, no mesmo dia em que você fez a compra parcelada. Se essas duas condições estiverem presentes, o parcelamento é inteligente. Se uma delas falhar, o parcelamento te prejudica. Vamos ao passo a passo prático. Você vai fazer uma compra. Antes de decidir como pagar, faz 3 perguntas rápidas. Primeira: tem juros? Se sim, negocia desconto no à vista ou não compra parcelado. Segunda: eu tenho esse dinheiro guardado ou estou gastando o que não tenho? Se não tenho dinheiro guardado, o parcelamento não é estratégia, é sobrevivência. E sobrevivência no cartão vira dívida. Terceira: se eu parcelar, vou investir o valor total agora? Se a resposta for não, paga à vista e evita a tentação. Se as 3 respostas forem favoráveis, você parcela. E no mesmo dia, o valor total da compra vai para o investimento. Exemplo real: geladeira de R$ 1.200, parcelada em 10 vezes sem juros de R$ 120. No mesmo dia, R$ 1.200 vão para o Tesouro Selic ou CDB, de liquidez diária. Todo mês, quando a parcela vence, você resgata R$ 120 do investimento para pagar. O restante continua rendendo. No final dos 10 meses, você pagou a geladeira e ainda sobrou com um rendimento de 80, R$ 100, dependendo da taxa. Esse dinheiro não existia antes. Você criou ele usando uma ferramenta que a maioria das pessoas usa para se destruir financeiramente. E tem um efeito secundário que vale mencionar. Quando você age assim, você começa a ter uma relação diferente com o crédito. Você para de ver o cartão como uma extensão do salário. Você passa a ver como uma ferramenta que tem custo zero quando usada corretamente e custo altíssimo quando usada errado. Essa mudança de perspectiva vale mais do que qualquer rendimento de curto prazo. Vou ser direto. A maioria das pessoas vai assistir esse vídeo e pensar: faz sentido, e não vai mudar nada, porque o próximo produto que virem parcelado em 10 vezes vão colocar no cartão sem ter o dinheiro guardado, sem investir nada, e vão continuar acumulando parcelas até a fatura virar um peso que consome metade do salário. Isso não é falta de inteligência, é falta de sistema. Inteligência sem sistema não muda comportamento. Você pode entender perfeitamente como os juros compostos funcionam e, ainda assim, acabar o mês no vermelho, porque o conhecimento sozinho não resolve. O que resolve é transformar esse conhecimento num hábito automático. E o hábito começa com uma decisão pequena, tomada na próxima vez que você for parcelar alguma coisa. Parar. Perguntar as 3 questões
e, se a resposta for sim para as três, executar o plano. Compra parcelada, dinheiro investido, parcelas pagas com rendimento do próprio investimento. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Isso vira automático. E quando vira automático, você está usando o sistema a seu favor. O mesmo sistema que durante anos trabalhou contra você, agora trabalha para você. Existe um homem que vai fechar esse vídeo e na semana que vem vai parcelar uma compra do jeito antigo, sem pensar, sem estratégia, acumulando mais uma parcela na fatura. E existe outro homem que vai criar uma regra pessoal a partir de hoje, sem juros, com o dinheiro guardado, investido no mesmo dia. Esses 2 homens têm o mesmo salário, o mesmo cartão, as mesmas oportunidades. A diferença é que um conhece as regras do jogo e o outro está jogando sem saber que existe jogo. Você já sabe que existe. Agora você conhece as regras. O que você faz com isso depende só de você. Me fala nos comentários. Você parcela compras com frequência? Já tentou usar essa estratégia de investir o valor à vista enquanto parcela? Qual foi o resultado? Quero ler a sua experiência aqui porque pode ajudar alguém que está exatamente no ponto onde você já esteve. Comentários, coloca o nome da sua cidade. Quero ver de onde está vindo esse pessoal. Já vi gente de todo o Brasil por aqui e sempre me surpreendo. Comenta aí.